Ricardo Almeida era um mecânico de 34 anos, que ganhava apenas o suficiente para pagar o aluguel de um pequeno apartamento nos arredores do porto. Cada manhã, antes de abrir sua modesta oficina, parava para levar o café da manhã para uma mulher moradora de rua que dormia embaixo do pórtico de uma igreja abandonada no bairro de Campanhã. Um café com leite quente, um croissant, algumas palavras gentis. Fazia isso há 10 meses sem pedir nunca nada em troca, sem ao menos conhecer o nome dela. Ela nunca falava, apenas acenava com gratidão e pegava o que ele oferecia com as mãos trêmulas. Ricardo não sabia nada sobre ela. Não sabia de onde vinha, nem por que tinha acabado na rua. Só sabia que ninguém merecia ser invisível. Então, numa manhã de novembro, 3 oficiais da Força Aérea Portuguesa em uniforme de gala apareceram na porta da sua oficina. Atrás deles havia 2 carros pretos com vidros fumês e uma mulher elegante com cabelo grisalho que Ricardo nunca tinha visto. Disseram que estavam ali por causa dele, que precisava acompanhá-los imediatamente, e quando Ricardo perguntou por quê, a resposta que recebeu deixou ele sem fôlego. Aquela moradora de rua para quem levava o café da manhã todas as manhãs não era quem ele pensava que era. Se você está preparado para essa história, escreve nos comentários de onde está assistindo esse vídeo. Ricardo Almeida tinha 34 anos e uma vida que muitos teriam considerado medíocre, mas que ele aceitava com a serenidade de quem aprendeu cedo que as coisas nem sempre saem como a gente quer e que é preciso se conformar com o que a vida te dá. Tinha nascido num bairro operário de Campanhã, no Porto, filho de um mecânico de carros e de uma faxineira que trabalhavam ambos em turnos esgotantes para juntar o almoço com o jantar e garantir ao filho único um teto sobre a cabeça e um prato quente na mesa toda noite. O pai tinha ensinado tudo o que sabia sobre automóveis, transmitindo não só as habilidades técnicas do ofício, mas também uma filosofia de vida que Ricardo carregaria para sempre, gravada no coração. Dizia sempre que um homem se mede por como trata aqueles que não podem dar nada em troca, que a verdadeira riqueza não está na carteira, mas no coração, e que quem vira as costas para quem sofre não merece se chamar de homem nem olhar nos olhos do próprio reflexo no espelho. Aquelas palavras tinham ficado gravadas na mente de Ricardo, como uma marca que o tempo não podia apagar, especialmente depois que o pai morreu de infarto aos 56 anos, consumido por uma vida de trabalho duro e mal pago, que não tinha deixado nem pensão, nem economias para os últimos dias. Ricardo teve que largar o colégio aos 17 anos para ajudar a mãe, que adoeceu pouco depois da morte do marido e precisava de cuidados caros que o sistema de saúde público não cobria completamente. Trabalhou como aprendiz em várias oficinas da cidade, aprendendo o ofício com dedicação absoluta e paciência infinita, até que finalmente conseguiu abrir o próprio pequeno negócio num local alugado numa zona industrial de Matosinhos, nos arredores do porto. Não era muito, apenas um galpão com o teto que gotejava quando chovia forte e uma placa desbotada que dizia simplesmente Oficina Almeida. Mas era dele e tinha conquistado com as próprias mãos calejadas e com a honestidade inabalável que nunca tinha traído nenhum cliente. A mãe tinha morrido 5 anos antes, deixando ele sozinho no mundo, sem outros parentes próximos a quem recorrer. Ricardo nunca tinha se casado. Não tinha filhos, e os poucos relacionamentos amorosos que teve naufragaram contra a incapacidade dele de colocar algo na frente do trabalho e das pessoas que tinha decidido ajudar sem esperar nada em troca. Morava num pequeno apartamento alugado a poucas quadras da oficina, um apartamento minúsculo e austero, onde dormia poucas horas toda noite antes de começar de novo a rotina do dia seguinte. Foi durante um desses trajetos matinais, do apartamento até a oficina, que Ricardo viu pela primeira vez a mulher moradora de rua que mudaria sua vida para sempre.
Era uma manhã de março ainda fria, apesar de o inverno ter terminado tecnicamente, e ela estava encolhida embaixo do pórtico de uma velha igreja abandonada que a prefeitura tinha deixado no esquecimento anos antes, enquanto decidia o que fazer com ela. Usava várias camadas de roupas sujas e um cobertor cinza que não parecia suficiente para proteger do frio úmido do norte português. Tinha o cabelo castanho bagunçado, cobrindo o rosto, e tremia enquanto dormia como um animal ferido que busca refúgio onde consegue encontrar. Ricardo parou para olhar para ela durante um longo momento, sentindo algo apertar no peito com uma força que não esperava. Tinha visto moradores de rua a vida toda, como qualquer um que vivesse numa grande cidade portuguesa. Mas havia algo naquela mulher que o atingiu de maneira diferente e mais profunda. Talvez fosse a forma como se abraçava, buscando um calor que não chegava. Talvez fosse a vulnerabilidade tão evidente naquele corpo encolhido contra a parede de tijolo do velho pórtico. Ou talvez fosse simplesmente que Ricardo tinha se lembrado das palavras do pai e decidiu que não podia virar as costas e fingir que não tinha visto nada. No dia seguinte voltou ao mesmo lugar, com um café com leite quente e um croissant comprados no bar perto da casa dele. Um gesto simples que não custava quase nada, mas que significava tudo para alguém que não tinha absolutamente nada nesse mundo. Desde aquela primeira manhã de março, Ricardo não faltou nenhum único dia ao encontro silencioso com a mulher sem nome. Chuva torrencial, frio cortante, calor sufocante do verão portuense, neblina densa que cobria as ruas como uma mortalha úmida. Não importava qual fosse o tempo, nem o quanto estivesse cansado, depois de uma jornada de trabalho particularmente pesada embaixo dos carros dos clientes. Ele acordava sempre 20 minutos antes do necessário para ter tempo de passar pela igreja abandonada com o café da manhã para a mulher que tinha se tornado, sem que nenhum dos dois percebesse, uma parte fundamental da rotina diária dele. No começo, ela foi desconfiada, compreensivelmente cautelosa, como era natural para alguém que vivia na rua e que provavelmente tinha aprendido na própria pele a não confiar em ninguém. Nos primeiros dias, aceitou a comida sem levantar o olhar do chão, pegando o copo de café quente e o saco de papel com o croissant, com movimentos rápidos e nervosos, como se tivesse medo de que alguém pudesse tirar de um momento para outro. Nunca disse uma palavra. Nunca olhou Ricardo nos olhos, nem por um instante fugaz. Nunca mostrou nenhum sinal de reconhecimento além de um leve aceno com a cabeça que podia ser interpretado como gratidão ou simplesmente como um reflexo automático de quem aprendeu a sobreviver aceitando o que oferecem sem fazer perguntas incômodas. Mas Ricardo nunca esperou nada em troca do que fazia por ela. Não fazia para receber agradecimentos verbais, nem para se sentir uma boa pessoa quando se olhava no espelho à noite. Fazia simplesmente porque era o certo. Ponto final. Sem necessidade de mais explicações nem justificativas para ninguém. O pai tinha ensinado que a caridade verdadeira era aquela que não buscava recompensas de nenhum tipo. A que se fazia em silêncio na escuridão do amanhecer, sem necessidade de testemunhas nem de aplausos de ninguém que pudesse ver o gesto. Com o passar das semanas e depois dos meses, algo começou a mudar gradualmente no comportamento da mulher misteriosa do pórtico. Os movimentos dela foram ficando menos nervosos quando ouvia os passos de Ricardo se aproximando pela calçada. O corpo menos tenso e contraído quando ele se agachava ao lado para deixar o café e o croissant no degrau de pedra fria. Começou a levantar o olhar por um instante fugaz e Ricardo viu pela primeira vez os olhos dela. Eram azuis, de um azul intenso e claro como o céu português nos dias de primavera. Uma cor que parecia completamente fora de lugar naquele rosto marcado pela vida de rua e pelas intempéries. E havia neles uma inteligência aguçada e vigilante que contradizia claramente a imagem de abandono total que o resto da aparência descuidada transmitia para qualquer um que olhasse.
Ricardo notou outros detalhes intrigantes que não se encaixavam de jeito nenhum com a ideia estereotipada que a maioria das pessoas tem de uma moradora de rua. As mãos dela, embora sujas e rachadas pelo frio, tinham as unhas cuidadas até não fazia muito tempo. Unhas que claramente tinham sido tratadas com regularidade numa vida anterior muito diferente. A forma de se mover quando pensava que ninguém observava tinha uma certa elegância inata e natural, que sugeria uma educação refinada, recebida em ambientes muito diferentes dos que se encontrava agora. E às vezes, quando achava que Ricardo já tinha ido embora e não podia ouvi-la, murmurava algo para si mesma em voz baixa, num idioma que ele não conseguia identificar com certeza, mas que definitivamente não parecia português, talvez alemão, ou talvez alguma outra língua do norte da Europa. Quem era realmente essa mulher misteriosa? De onde vinha originalmente? O que a tinha levado a viver como uma moradora de rua, embaixo de um pórtico decrépito nos arredores do porto, longe de tudo e de todos? Ricardo tinha se feito essas perguntas muitas vezes nas longas noites solitárias no pequeno apartamento, mas nunca buscou ativamente respostas nem tentou interrogá-la sobre o passado. Era uma manhã de novembro cinza e fria, com aquela neblina típica do norte português que envolvia o porto como uma mortalha úmida e pegajosa. Ricardo tinha acabado de entregar o café da manhã para a mulher, que naquele dia parecia particularmente cansada e doente, com uma tosse persistente que sacudia o corpo frágil a cada poucos minutos. Ele tinha deixado também alguns remédios para resfriado comprados na farmácia de plantão na noite anterior e disse, como fazia sempre que se precisasse de algo, podia ir até a oficina que ficava só a 10 minutos a pé dali. Ela acenou, como sempre, sem falar, mas naquela manhã tinha havido algo diferente no olhar dela, que Ricardo não soube interpretar no momento. Pela primeira vez em 10 meses, estendeu uma mão em direção a ele e tocou o braço dele num gesto que podia ser interpretado como gratidão profunda ou talvez como uma despedida silenciosa. Ricardo não deu muita importância àquele gesto, pensando que era só um momento de fraqueza causado pela febre que claramente tinha. Abriu a oficina como todo dia às 8 em ponto, começando a trabalhar num velho Renault Clio que precisava de uma revisão completa do motor. Estava tão concentrado no trabalho que não ouviu os carros se aproximando pela zona industrial. Não notou as figuras uniformizadas que pararam na frente da porta metálica do galpão. Foi só quando uma sombra escureceu a luz que entrava pela porta aberta que Ricardo levantou a vista do motor e viu 3 oficiais da Força Aérea Portuguesa em uniforme de gala parados na entrada, com expressões sérias e solenes. Tinham as caras tensas, quase graves, e atrás deles, Ricardo podia ver 2 carros pretos, com vidros fumês, estacionados no pátio da zona industrial, e uma mulher elegante com cabelo grisalho que estava descendo de um dos veículos com movimentos pausados e seguros. O primeiro pensamento de Ricardo foi que tinha feito algo errado sem saber, que estava metido em algum tipo de problema legal do qual não tinha conhecimento. Mas os oficiais não tinham o ar de policiais que vêm prender alguém por um crime. Tinham o ar de homens que estavam prestes a comunicar algo importante, algo que ia mudar tudo para sempre. O oficial mais alto, um coronel a julgar pelas insígnias do uniforme azul, deu um passo à frente e perguntou se ele era Ricardo Almeida, proprietário da oficina Almeida de Matosinhos. Você está gostando dessa história? Deixa um like e se inscreve no canal. Agora continuamos com o vídeo. Ricardo acenou com a cabeça enquanto limpava instintivamente as mãos manchadas de graxa num pano sujo, sentindo o coração bater cada vez mais forte no peito, sem saber exatamente por quê. O coronel disse que precisavam que ele os acompanhasse imediatamente, que havia alguém que queria conhecê-lo. Alguém muito importante que tinha esperado muito tempo por esse momento e que não podia esperar nenhum minuto mais.
Ricardo perguntou do que se tratava tudo aquilo, o que estava acontecendo, por que militares tinham vindo buscá-lo, um simples mecânico de bairro, numa manhã qualquer de novembro. E foi então que a mulher do cabelo grisalho se adiantou com passo firme e a resposta que deu para Ricardo deixou ele completamente sem fôlego e sem palavras. A mulher do cabelo grisalho se apresentou como Helena Costa, diretora do Serviço de Informações de Segurança, o serviço de inteligência mais importante de Portugal. E o que contou para Ricardo nas horas seguintes virou completamente do avesso tudo o que ele pensava saber sobre a moradora de rua, para quem levava o café da manhã toda manhã há 10 meses naquele pórtico decrépito de Campanhã. A mulher que dormia embaixo do pórtico da igreja abandonada se chamava Catarina Lindberg e era a viúva de um dos homens mais ricos e influentes de toda a Europa. O marido dela, Erik Lindberg, tinha sido um industrial sueco de Estocolmo, com um império econômico que abrangia desde a aeronáutica até a tecnologia de defesa mais avançada, com contratos multimilionários com governos de meio mundo, incluindo Portugal, França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos. Quando Erik morreu 5 anos antes, num acidente aéreo nos Alpes suíços, que muitos suspeitavam que não tinha sido de jeito nenhum um acidente, mas uma sabotagem perfeitamente planejada por profissionais, Catarina se tornou a única herdeira de uma fortuna estimada em mais de 10 bilhões de euros em ações, propriedades imobiliárias e contas bancárias espalhadas pelo mundo todo. Mas a herança também era uma sentença de morte que pendia sobre a cabeça dela desde o mesmo dia do funeral do marido. Os sócios de negócios de Erik, homens sem escrúpulos nem moral, que tinham interesses em atividades não exatamente legais relacionadas ao tráfico ilícito de armas para zonas de conflito e à lavagem de dinheiro proveniente do crime organizado internacional, queriam aquela fortuna para eles mesmos a qualquer preço e estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para conseguir. Tentaram convencer Catarina a ceder as participações dela nas empresas do grupo Lindberg, primeiro na base da conversa, oferecendo somas milionárias em troca do silêncio e da cooperação dela, e depois com ameaças cada vez mais explícitas e violentas contra a vida dela e de qualquer um que ousasse ajudá-la ou protegê-la, quando ela se recusou rotundamente a ceder à chantagem e ameaçou revelar às autoridades internacionais e à imprensa tudo o que sabia sobre as atividades ilegais dos sócios do falecido marido, incluindo documentos comprometedores que Erik tinha guardado como seguro de vida. Decidiram eliminá-la da maneira mais discreta e eficiente possível, fazendo parecer um acidente ou um desaparecimento voluntário. Catarina escapou numa noite tempestuosa há 5 anos, deixando absolutamente tudo o que possuía na mansão dela nos arredores de Estocolmo para salvar a vida. Viveu fugindo como uma fugitiva através de meia Europa durante meses intermináveis, mudando de identidade constantemente a cada poucas semanas, se escondendo em lugares onde ninguém em sã consciência procuraria jamais. Passou pela Noruega, Dinamarca, Alemanha, França e Espanha antes de terminar em Portugal, escolhendo o Porto porque era uma cidade grande o suficiente para se perder nela e longe o suficiente da Suécia para se sentir relativamente segura, e escolheu viver como moradora de rua nas ruas porque era o último lugar do mundo onde os inimigos pensariam em procurar a viúva do grande Erik Lindberg. Quem ia imaginar sequer por um momento que uma mulher herdeira de 10 bilhões de euros, uma mulher que tinha jantado com presidentes e primeiros ministros, dormia embaixo de um pórtico sujo num bairro operário dos arredores da cidade portuguesa, enrolada num cobertor surrado e comendo da caridade de desconhecidos? Durante 5 anos intermináveis, viveu nas sombras mais profundas da sociedade, completamente sozinha, constantemente aterrorizada, esperando todo dia
o momento em que os inimigos a encontrariam finalmente, ou o dia em que alguém viria por fim salvá-la daquele pesadelo que não parecia ter fim. Tinha perdido a esperança muito tempo antes de conhecer Ricardo. Tinha deixado de acreditar que existiam ainda pessoas genuinamente boas no mundo que ajudavam os outros sem esperar nada em troca, além da satisfação de ter feito o certo. E então Ricardo chegou na vida dela como um anjo inesperado, enviado por alguma força superior, um mecânico pobre de bairro que parou numa manhã fria de março para levar para ela um simples café com leite e um croissant, sem pedir absolutamente nada em troca, sem fazer perguntas incômodas sobre o passado dela, sem esperar gratidão, nem reconhecimento de nenhum tipo pela bondade cotidiana. Ricardo foi levado para uma propriedade vigiada nos arredores de Coimbra, onde Catarina Lindberg o esperava numa sala luminosa com vista para os campos de oliveiras que se estendiam até o horizonte sob o sol de novembro. A mulher que viu na frente dele era quase irreconhecível, comparada à moradora de rua que tinha conhecido durante 10 longos meses nas ruas de Campanhã. Tinha o cabelo lavado e penteado com elegância. Usava roupas limpas e caras de grife, e o rosto, livre da sujeira da rua, revelava uma beleza madura que os anos de sofrimento não tinham conseguido apagar completamente, mas os olhos eram os mesmos de sempre. Aqueles olhos azuis, intensos e inteligentes, que Ricardo tinha visto tantas vezes embaixo do pórtico da igreja abandonada, agora o olhavam com uma emoção que tirava o fôlego e que não precisava de palavras para ser compreendida. Catarina falou pela primeira vez com a voz verdadeira dela, não o murmúrio rouco da mulher da rua, mas uma voz culta com um leve sotaque sueco que denunciava as origens escandinavas. Contou para Ricardo a história dela com detalhes que ele não tinha ouvido da boca de Helena Costa. Detalhes pessoais que diziam respeito não só à fuga e ao medo constante, mas também aos momentos de desespero absoluto em que pensou em desistir, em se deixar morrer de frio numa noite de inverno, ao invés de continuar vivendo como um animal acuado que foge dos caçadores. E contou como Ricardo tinha mudado tudo com os pequenos gestos cotidianos, como o simples gesto diário dele, aquele café com leite e aquele croissant levados com um sorriso genuíno e sem segundas intenções, tinham se tornado a única coisa que dava forças para ela se levantar toda manhã e continuar lutando para sobreviver mais um dia. Como tinha começado a esperar o amanhecer, não com terror como antes, mas com esperança, sabendo que logo chegaria o único ser humano em todo o porto que a tratava como uma pessoa digna de respeito e não como um problema social que tinha que ser ignorado na calçada. Ricardo escutou em silêncio tudo o que ela tinha para contar, tomado por emoções que não sabia como lidar nem expressar com palavras. Nunca tinha imaginado que os pequenos gestos dele pudessem ter um impacto tão grande na vida de outra pessoa. Nunca tinha pensado que fosse algo mais que um mecânico de bairro que tentava fazer o certo todo dia sem esperar aplausos nem reconhecimentos. Quando Catarina terminou de falar, o silêncio se prolongou durante um longo momento, enquanto ambos buscavam as palavras adequadas para expressar o que sentiam naquele instante irrepetível. Foi Catarina quem quebrou o silêncio, dizendo que queria fazer algo por ele para agradecer tudo o que tinha feito, que tinha os meios para mudar a vida dele completamente, para dar tudo o que sempre tinha desejado e muito mais. Mas Ricardo negou devagar com a cabeça, sem hesitar nenhum segundo. Disse que não tinha feito o que fez, esperando uma recompensa material, que não queria dinheiro, nem presentes, nem nada que pudesse transformar a bondade dele numa transação comercial fria e calculada. Tinha ajudado uma pessoa em dificuldade, porque isso era o que o pai tinha ensinado a fazer desde criança, e essa era a única recompensa que precisava e que sempre tinha buscado. 6 meses depois daquele dia memorável de novembro,
A vida de Ricardo Almeida tinha mudado de maneiras que ele não tinha planejado, que não tinha buscado e que não tentou evitar quando compreendeu a direção que os acontecimentos estavam tomando. Não aceitou o dinheiro de Catarina. Isso ficou absolutamente firme, como uma rocha inamovível na consciência dele. Mas aceitou outra coisa, algo que valia muito mais que qualquer cifra astronômica que pudesse ser escrita num cheque bancário. Aceitou a amizade sincera e incondicional dela. Nos meses seguintes ao encontro na propriedade protegida de Coimbra, Ricardo e Catarina continuaram se vendo regularmente, apesar das dificuldades logísticas que isso representava. No começo, eram encontros formais e meio rígidos, organizados com extrema discrição devido às investigações internacionais ainda em curso e às rigorosas medidas de segurança que cercavam Catarina 24 horas por dia. Mas com o passar do tempo, aqueles encontros foram ficando cada vez mais naturais e espontâneos, cada vez mais parecidos com os de dois velhos amigos que se reencontram depois de uma longa separação forçada. Catarina descobriu em Ricardo algo que nunca tinha encontrado no mundo anterior de multibilionários, industriais e homens de poder. Uma genuinidade absoluta e desarmante, uma ausência total de segundas intenções e cálculos interessados, uma bondade profunda e instintiva que não pedia absolutamente nada em troca, exceto a possibilidade de ser ela mesma sem máscaras. E Ricardo descobriu em Catarina uma mulher extraordinária em todos os aspectos, inteligente, corajosa, dotada de um senso de humor surpreendente. Uma mulher que tinha atravessado literalmente o inferno do medo e da solidão sem perder a capacidade de rir das pequenas coisas, de esperar um futuro melhor, de acreditar ainda no bem, apesar de todo o mal que tinha visto. A pequena oficina de Ricardo, na zona industrial de Matosinhos, ficou exatamente igual a antes, com o teto que ainda gotejava quando chovia forte e a placa desbotada pelo sol. Mas agora, ao lado da oficina Almeida, havia um prédio novo e moderno, uma fundação criada e financiada por Catarina para ajudar os moradores de Rua do Porto a encontrar um lugar seguro para dormir, uma refeição quente todo dia, assistência médica e jurídica gratuita. Ricardo era o presidente honorário da fundação, embora continuasse trabalhando como mecânico durante o dia. Toda manhã, antes de abrir a oficina, Ricardo ainda passava pela velha igreja abandonada. Já não estava a mulher moradora de rua embaixo do pórtico, mas havia outros, sempre outros, pessoas invisíveis que a cidade fingia não ver. E Ricardo parava como sempre tinha feito, com um café quente e um croissant, algumas palavras gentis e um sorriso que não pedia nada em troca. Um ano depois daquele dia de novembro, Ricardo e Catarina se casaram numa cerimônia privada, numa pequena ermida de uma vila perto de Coimbra, com vista para os campos de oliveiras. Não havia fotógrafos, não havia jornalistas, não havia centenas de convidados importantes. Só estavam eles dois se olhando nos olhos com amor, alguns amigos íntimos e a certeza de ter encontrado algo raro e precioso. Essa história nos ensina que os gestos mais pequenos podem ter consequências que não somos capazes de imaginar. Ricardo não sabia quem era a mulher para quem levava o café da manhã. Não ajudou esperando uma recompensa. Ajudou porque era o certo. Nos lembra que as aparências enganam sempre. A moradora de rua escondia uma história incrível e o mecânico pobre tinha um coração mais rico que muitos multibilionários. Mas, acima de tudo,